Ô, gente, estou anunciando aqui já para amanhã, porque eu acho que é uma matéria fantástica, que tem que realmente ser anunciado com antecedência. Nós vamos receber aqui um cidadão que, confundido com um estuprador, aquele famoso caso do estuprador do Anchieta, né? Coisa aí da década de 90, né? No início da década de 90, esse cidadão ficou 18 anos preso injustamente. Sabe o que é isso? 18 anos de cadeia, de cana, injustamente. Ele era inocente e provou sua inocência, saiu agora. Está reivindicando aí uma indenização do Estado. Gente, imagine você ficar 18 anos atrás das grades, sabendo que é inocente. Imagina a repercussão disso na sua vida, imagine isso para a sua família, para os pais, para os filhos. Inclusive, ele perdeu os pais, alguns irmãos, nesse tempo que ele estava preso, provavelmente até de contrariedade, né? Imagina, e você saber que deve ser o mais doloroso é saber que muita gente não acredita em você, né? Mesmo pessoas mais próximas, mesmo amigos, né? Ex-amigos, ex-vizinhos, que você fica pensando, provavelmente essas pessoas não estão acreditando em mim e acham que eu sou mesmo culpado. Você carregar uma culpa por 18 anos, meu Deus. Quando eu conheci a história desse rapaz, eu fiz o convite, acertamos para amanhã e eu quero bater um papo aqui com ele, que tenho certeza que vai ser uma entrevista tanto dramática quanto interessante e que sirva, né, também de alerta, né? De alerta para a justiça, para a polícia, né? Porque pré-julgar é muito complicado. Muito bem, estou recebendo aqui a professora Beatriz Cerqueira, de Betim, né? Lá de Betim, que é coordenadora, trabalha em Betim, né? E é coordenadora do Sindiúti, vai falar para a gente sobre a escola sem partido. Beatriz, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, primeiramente vamos esclarecer, né? Que aliás uma das funções da professora é essa, né? Tirar as dúvidas. O que é, na verdade, a escola sem partido? Bom, a Escola Sem Partido é um projeto que se materializa, hoje tem 2 projetos de lei, um na Câmara dos Deputados, outro no Senado, além de várias câmaras municipais e algumas assembleias legislativas pelo país afora, que supostamente seria uma forma dos pais, o discurso é esse, né, dos pais participarem da vida da escola e também um mecanismo para evitar o que eles chamariam de uma doutrinação que nós, professores, estaríamos praticando nas escolas. É assim que a Escola Sem Partido, de maneira geral, se apresenta à sociedade. Mas se nós formos analisá-la no seu conteúdo e com seus idealizadores, nós entenderemos que a Escola Sem Partido, na verdade, prega uma escola de pensamento único. É a tentativa de criminalizar a nossa profissão, de dizer que o professor não pode mais ter a liberdade de ensinar, não pode ter a liberdade de conduzir esse ensino, tem que ser meramente um instrutor, passar a instrução, fazendo com que a ideia de que a educação pertença à família e não seja um papel da escola. Traz incutido a ideia de que a escola, na verdade, não é um lugar de direitos, mas é um lugar de mercadoria, de clientes e, portanto, eu estou consumindo, sou uma cliente daquela instrução, tenho o direito de dizer qual pode ser e qual não pode ser a instrução que os meus filhos terão nesta escola e, portanto, o professor que não cumprir esta instrução deve ser punido e, consequentemente, dá a possibilidade de pessoas que defendem esse modelo de escola de vigiarem, de fiscalizarem e de promoverem a punição à nossa categoria. Em síntese, é uma escola de pensamento único, é uma escola que visa retirar a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, já foi declarada inconstitucional pelo Ministério Público Federal, em amplos debates nas universidades, é amplamente combatida, né? Não é uma posição só dos professores da educação básica. Toda a nossa sociedade precisa olhar de forma muito preocupada, porque é um discurso que ele é atraente, né? A ideia da escola sem partido nos dando a falsa ideia de que existe escola com partido, né? O que não é real. Quando você fala da doutrinação, né, essa preocupação com a doutrinação por parte dos professores, é bom a gente esclarecer, as pessoas querem falar de doutrinação de esquerda, né? O Papa, um discurso antigo de que
professores de maneira geral, né, que professores de maneira geral orientam, dão uma orientação para as crianças, para os jovens, para os adolescentes de esquerda. Eu, particularmente, acho isso um papo furado, uma bobagem, porque professor ensina história, ensina sociologia, ensina, enfim, questões que passam aí até pelo ensino, sim. Como você vai ensinar história moderna, por exemplo, sem falar de marxismo? Eu acho que é por aí. Tem temas que são tabu, né, e alguns setores da sociedade, até mesmo do ensino, até gente dentro do próprio ensino, acha que existe essa doutrinação. Não seria isso uma visão equivocada? Sim, é uma visão equivocada e nós chamamos que é uma lei da mordaça. A ideia é exatamente do professor não poder falar e não poder contribuir na formação crítica das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quando a gente vê notícias na televisão, como um adolescente que pega uma metralhadora e mata dezenas de colegas numa universidade, ou outro jovem que vai para uma boate e mata quase 50 pessoas, ou então 33 homens que estupram coletivamente uma adolescente, a gente não entende como a sociedade chegou a isso. O que nós precisamos é refletir qual é a escola que nós queremos e a importância que essa escola seja um lugar do respeito à diversidade, do respeito às diferenças, da formação crítica, cidadã e que respeite a pluralidade. Quando a gente vê situações como essa, de ataques à vida de forma tão banalizada, jogar gasolina num morador de rua e atear fogo, ou no índio e fazer a mesma coisa, essa banalização da violência, nós temos que nos perguntar qual é o papel que a nossa escola está desempenhando. Então nós precisamos, sim, nós precisamos de escolas que tenham o compromisso da criticidade, de questionar esse mundo como nós estamos vivendo, porque essas desigualdades, elas não são naturais e, consequentemente, o papel da escola é a transformação da sociedade. E a origem da escola sem partido é uma origem ligada a partidos de direita. Então, é um falso discurso de escola sem partido quando ela é construída por setores e por partidos que são de direita. Obviamente, tem uma base ideológica, né? Não tem essa... É interessante essa colocação sua, professora, porque o que nós percebemos aí é que, inclusive, a bancada evangélica apoia irrestritamente a escola sem partido, quer dizer, sem o partido dos outros. É isso, é sem a ideologia do outro, sem o partido do outro, sem o pensamento do outro. A escola sem partido, ela se encaixa muito no que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, que instalou-se entre nós um comportamento fascista, que é fascista do fascismo, que é aquela ideia que eu tenho que eliminar quem pensa diferente, eliminar o pluralismo, eliminar a diferença. O Hitler, que nós conhecemos, o que deu o fascismo e o nazismo na Europa, ele prosperou exatamente na medida em que houve um apelo e adesão das suas ideias lá na Alemanha. Então é importante que a gente não faça uma adesão sem criticidade a ideias que, na verdade, são de cerceamento da liberdade e dos direitos. E a escola sem partido, ela vai cumprir um outro papel que é importante para quem a idealizou. Nós estamos, neste momento, que estamos vivendo um golpe no nosso país, vivendo uma série de ataques à educação. Existe uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, que visa limitar os gastos em saúde e educação por 20 anos. E as pessoas sabem que nós, trabalhadores em educação, temos o papel não só de defender os nossos interesses corporativos, mas da defesa de uma educação pública de qualidade. Então, silenciar o professor, que evidentemente vai resistir a esse desmonte que a escola pública está sofrendo, aos ataques que a escola pública está sofrendo nesse momento, nos silenciar também faz parte desse processo, da conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil. A escola sem partido, ela não veio como uma ideia de que os pais participem mais da escola, porque nós sempre
quisemos, chamamos e problematizamos para que os pais participassem da escola. As construções dos projetos político-pedagógicos na escola têm esse caráter da participação da comunidade, a ideia dos colegiados escolares, o que nós sempre defendemos, a eleição para a direção das escolas públicas, ou seja, nas nossas pautas, sempre a ideia de fomentar a participação dos pais, da comunidade, no cotidiano da escola, sempre esteve presente. Dentro de um contexto de pluralidade, né, lógico? Sim. É importante, né, que os pais saibam, que as pessoas não confundam educação com adestramento, né? Adestramento você dá a cães, a cavalos, né, que vão seguir ali estritamente o que está proposto ali e sem essa questão da liberdade mesmo de pensamento, né, do livre pensamento. Então, muita gente confunde isso aí, acha que escola sem partido é uma escola onde a criança não vai ser doutrinada para ser comunista, né? É por aí. Mas, veja bem, se você ensina o seu filho a respeitar o índio, ele não vai virar índio. Se você ensina o seu filho a respeitar o gay, seu filho não vai virar gay por causa disso. Né? Então é importante não confundir, eu penso, professor, educação com adestramento, que são coisas bem diferentes, né? Sem sombra de dúvidas. É fundamental que a gente possa pensar uma escola, como Paulo Freire nos ensinou, para a liberdade e não para a opressão. Nos assustou muito quando uma das primeiras agendas que o ministro Mendonça, ministro da Educação, Mendonça, teve, foi com um ator, que foi o Alexandre Frota, né, que foi levar suas ideias de educação. Eu estou citando isso porque nós precisamos nos preocupar com os rumos que a educação básica, a educação não só básica, mas a educação no nosso país pode tomar, né, com a ideia de que um ator de filme pornô foi a primeira agenda, um ator que inclusive confessou, né, um estupro na televisão. E é um militante. É um militante e essa foi a primeira agenda pública do novo ministro interino da Educação. Isso precisa nos preocupar. E eu acho que a pergunta que as pessoas têm que se fazer é que essas pessoas que propõem uma escola sem partido, onde o filho dessas pessoas estão? Porque geralmente se propõe o silenciamento, o cerceamento, a punição, a retirada de recursos ou o limite de orçamento para a educação pública. Onde está o filho do trabalhador? Onde está, na sua maioria, o filho do pobre. Então, aí eu preciso controlar, preciso retirar recursos, preciso diminuir o orçamento e preciso impor uma amarra, uma mordaça que vai desde você ter um orçamento cada vez menor, porque é o que está sendo proposto no Congresso Nacional, ao você punir o professor quando ele entra na sala de aula e vai ensinar o seu conteúdo a partir da realidade dessa criança ou desse adolescente. Porque pela escola sem partido, eu não vou poder discutir a geografia ou a história a partir da realidade da comunidade em que a escola está inserida, do bairro em que a comunidade está inserida, da cidade em que a comunidade está inserida. Então, essa ideia de criminalizar a nossa profissão não é um problema do professor. Todo mundo precisa se preocupar com as pautas e com o rumo que está indo a educação. Agora, nós acabamos de aprovar o Plano Nacional de Educação, que foi uma batalha de muitos setores da sociedade para aumentar o investimento do produto interno bruto, ou seja, da riqueza produzida no país para a educação, para 10%. Com as medidas que estão sendo construídas e provavelmente votadas no Congresso, nós não investiremos 10% do produto interno bruto em educação nos próximos 10 anos. Com os cortes no orçamento, não é só o salário do professor, eu não estou dizendo isso porque o nosso salário está ameaçado. Está ameaçado toda a educação básica, pública e também de ensino superior. Professora, felizmente o nosso tempo está encerrado. Eu acho que o tema é fascinante, não só escola sem partido, ensino público, né? O tema é fascinante. A gente tem que conversar mais sobre a escola. Tem que conversar. E eu acho que nós vamos ter a oportunidade de fazer isso aqui no programa, que tem essa proposta. Eu vou até conversar com o pessoal da nossa produção lá, para ver se a gente marca mais alguns papos sobre esse aí, né? Vamos falar de educação. E, senhores pais, escola com mordaça é uma coisa, escola sem partido é outra, né? A gente tem que
tem que entender que muita gente está propondo uma escola sem partido dos outros, só com o partido deles, né? E é preciso ficar atento a isso. Tem que ter em mente também os pais que alguns temas fundamentais dentro de uma sala de aula, imprescindíveis dentro de uma sala de aula, não podem ser abordados sem a questão política mesmo, sem a questão... Nós somos seres políticos. Sim. A política não se mistura com partido político, que é essa confusão que a escola sem partido tenta fazer. Nós somos seres políticos, porque o contrário disso era barbárie. Nós não estaríamos conversando aqui, mas nós estaríamos nos estapeando nesse momento. Nós vivemos uma civilização. Isso quer dizer que nós somos seres políticos. Da hora que acordamos, todas as opções que nós fazemos, mesmo quando nós não fazemos opção nenhuma, a nossa omissão é um comportamento político. Então, negar que o comportamento do ser humano é apolítico e que, portanto, na escola também tem que ser apolítico, é mais do que de uma ignorância, é de uma tentativa de impor o pensamento único do outro, daqueles que pensam a política de acordo com as suas conveniências. Perfeito. Professor, muito obrigado. À disposição. Muito obrigado para pela sua presença. E vamos conversar mais. Tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre educação aqui no programa. Muito bem, daqui a pouquinho ainda teremos aí, vamos mostrar o trabalho de um cartunista muito bacana que abordou aí a temática aí das Olimpíadas. Nós vamos falar do nosso besteirol aí hoje, as imagens mais incríveis já captadas pela NASA. Nós vamos ver que algumas são realmente muito bonitas. O espaço, né, é muito bonito, né? O espaço sideral é muito bonito. E o que mais que nós vamos... nós temos hoje também uma dupla sertaneja, Mariana e Mariana, que vão participar aqui mostrando um modão de viola bacana pra gente. É um minutinho só depois do intervalo comercial.